Olá a todos, sou Bela Bablumiana, fundadora do Instituto Embody Wellness e estou aqui, conforme prometido, para compartilhar umas dicas bem práticas com vocês de como trazer vitalidade, energia, propósito e aproveitar cada momento da nossa vida, mesmo nos momentos difíceis que estamos vivendo. Primeiro, eu queria trazer a importância, o porquê da importância de trazer esse alinhamento, né? Por que é importante a gente viver de forma integrada? Nesse momento que a gente está vivendo da pandemia e de outras, né, transformações sociais, nossa atenção está o tempo todo no externo, lá fora, procurando informações, preocupados, né? Tentando definir o que vai acontecer no nosso futuro próximo, né? No médio e longo prazo. Estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos né, assim, com essa incerteza, dificultando a vontade de viver o presente momento, a necessidade de viver o presente momento. E aí acontece uma desconexão, né? A nossa mente está ali pensando nas coisas, preocupada com as coisas, e o nosso corpo continua aqui no presente, né? Pedindo a nossa atenção. E muitas vezes, para trazer a nossa atenção, ele começa a adoecer, ele começa a dar aquelas dores, ele começa a ser como uma criança, né? Assim, que quando não recebe atenção, ela começa a ficar agressiva, ela começa a gritar, ela começa a chamar atenção, porque a gente não está prestando atenção. Então, a importância de alinhar o nosso corpo e mente, né? O espírito também, mas vou falar dessa integração primeiro, é justamente para a gente se sentir integrado, para a gente conseguir entender o que o nosso corpo precisa para não adoecer, para ter a energia que a gente precisa e para reconectar com o nosso propósito, com a nossa alma também, né? Então, como a gente faz isso nesse momento tão complexo, né, que a gente, obviamente, não pode deixar de assistir notícias, não pode deixar de ficar preocupado. Mas eu queria trazer para vocês realmente essa necessidade de desligar né, as mídias sociais, televisão, notícias, pessoas, né, que acabam tirando a nossa energia, mandando informações. Então, nesse momento, a gente precisa ser um pouco egoísta, no sentido de precisamos de cuidar do nosso corpo mais ainda do que em outros tempos. E a importância, né, dessa desconexão para conectar com si mesmo é o que vai fazer a diferença enorme no seu bem-estar, na sua saúde e no seu nível de energia e vitalidade. Então, primeiramente, desliga tudo e conecta-se com si mesmo. O método que eu criei, o método Sensefulness, uma das coisas que a gente realmente precisa reaprender é a linguagem do nosso corpo. Então, como é que a gente ouve o nosso corpo? Ele manda o tempo todo sinais, mensagens com os nossos sentidos. E além dos 5 sentidos que a gente conhece, né? O tato, né? O olfato, o ouvido, tem muitos outros que a gente também tem, mas desconhece, né? Se a gente está com fome ou não, se a gente está com sede ou não, se a gente está sentindo calor ou não, o equilíbrio, tem diversos sentidos. Eu queria convidar vocês a realmente, sempre que você começa a ficar preocupado, pensando em outras coisas, traz a atenção de volta para si mesmo, concentra-se no seu corpo e né? Simplesmente esteja com o seu corpo para entender ele, qual é a mensagem que ele está passando para você. Se você estiver sentindo incômodo, dor, você precisa acolher essa dor, precisa ouvir essa dor. E isso vai te trazer né, um alívio em si, porque muitas vezes quando a gente tem essas dores, a gente simplesmente foge delas. E a dor, às vezes, é simplesmente o chamado do corpo para prestar atenção. Uma das formas né, que a gente ouve muito, mas pratica pouco,
de trazer essa atenção de volta e de curar o nosso corpo é através da nossa respiração. E por que a importância da respiração? Porque a respiração é a única forma, na verdade, de a gente trazer o inconsciente para o consciente. O que eu quero dizer com isso? A respiração geralmente acontece de forma automática, né? O nosso sistema nervoso, ele não pergunta para a gente se a gente precisa respirar ou não, graças a Deus. E a gente simplesmente respira do mesmo jeito que o nosso coração bate, né? As coisas acontecem no nosso corpo sem a gente pensar nisso, né? Sem precisar fazer esforço. Isso é maravilhoso. Mas quando, por exemplo, a gente liga a TV e tem notícia estressante ou alguém grita com a gente, todos esses sistemas entram no estado de estresse sem perguntar para a gente, sem perguntar se realmente existe perigo verdadeiro ou não. Então, como é que a gente pode reverter esse processo? É justamente com respiração, porque respiração a gente consegue também praticar de forma consciente. Então, respirando com a barriga, de forma muito lenta, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, inclusive fazendo alguns barulhos, vou mostrar. Né? Uma exalação bem relaxante ou com algum barulhinho, por exemplo. Ou o que esse processo faz? A respiração profunda e lenta, ela acaba comunicando com o nosso cérebro, avisando ele que não tem perigo lá no externo. Mesmo se tiver notícias ruins, alguém gritando com a gente, o nosso corpo está sem, não existe nenhum perigo, então ele pode relaxar. E essa utilização de barulho também é muito importante, porque o barulho traz um relaxamento para o nosso corpo. Quando animais sofrem algum ataque ou estão com algum perigo, eles fazem muitos barulhos. E nós também temos essa capacidade, mas acabamos não utilizando ela por ser uma coisa estranha. Mas os barulhos e sons são extremamente importantes em ajudar a tirar essa energia negativa. Então, quando a gente utiliza essas respirações, a gente acaba criando um estado de paz, né? Estado de relaxamento no nosso corpo, e é um estado que, na verdade, é totalmente oposto de estresse. A gente não pode estar no meio, a gente ou está no estado de alerta ou no estado de relaxamento. Não existe um meio para o nosso corpo. Então, ou você liga ou desliga. E ao desligar você deixa o seu corpo entrar no processo de healing, de autocura. Então, para a sua imunidade, é o processo mais importante que você pode utilizar para ligar de uma forma muito forte a sua imunidade. Segunda coisa que você vai fazer é trazer esse alinhamento de mente, corpo e alma, e aí você vai entender o que o seu corpo precisa nesse momento para cuidar dele. De repente, aquela dor está te falando que você precisa dormir um pouco mais, ou pelo contrário, está falando que você tem sentado demais naquele sofá, levanta para movimentar. Eu estou me sentindo muito, muito travado. Então, levanta e faz uns alongamentos. Então, esse processo de ouvir essas dores, né, essas coisas assim, e depois ouvir os processos de prazer, o que te traz prazer, né? O que te traz esse relaxamento. De repente você está precisando de massagem, você está precisando de um banho com sais e óleos essenciais. Essas coisas de autocuidado, esse processo de autocuidado não são nem um pouco egoístas. Esses processos são extremamente essenciais para trazer saúde para a nossa vida, mas também para começar a se entender melhor e encontrar o caminho de volta
para esses processos de autocura, autoconhecimento, né? Porque tudo está dentro das nossas mãos. Então, eu convido vocês a realmente prestarem mais atenção ao seu corpo nesses momentos, especialmente nesses momentos de estresse, quando você se sente desconectada, né? E trazer a sua atenção de volta. Essa é a primeira dica. Espero rever vocês na semana que vem. Obrigada por ouvir.